Porra, é aquele calor de outubro. Bem, bem-vindos aqui ao segundo canal. Hoje vou falar um bocadinho sobre um tema que já várias pessoas me pediram, porque acho que é uma cena interessante e que muita malta realmente tem curiosidade sobre isso, que é quanto é que os artistas ganham do Spotify. Quanto é que as bandas, os artistas de hip-hop, de rap, sobretudo a malta cá em Portugal, quanto é que essa malta toda ganha através do Spotify. Porque no YouTube, como também se ganha dinheiro, né? Como toda a gente sabe, mas há muitos vídeos a explicar isso. Quanto é que se ganha no YouTube, quanto é que se ganha por 1000 visualizações, quanto é que se ganha no estrangeiro, quanto é que se ganha cá em Portugal. Agora do Spotify há menos cenas sobre isso, então resolvi fazer aqui uma pesquisa e fazer este videozito. De certeza que toda a gente que está a ver isto conhece o Spotify, é provavelmente a maior plataforma de streaming do mundo, de música e podcast, de produtos de áudio. E tem mensalmente cerca de 75 milhões de utilizadores. Tem músicas, tem podcasts. É centrado no áudio, apesar de agora já começar a haver vídeo tal como no YouTube. Por exemplo, o podcast do Joe Rogan, que é o podcast mais ouvido do mundo, quando o Spotify o comprou ao YouTube e ele passou a fazer o seu podcast exclusivamente para o Spotify, eles fizeram uma versão de vídeo para a malta também ver. E a maior parte das músicas agora também tem o videoclipe da música em vertical no Spotify. Apesar de eu pensar que isso não faz assim muito sentido, que o Spotify é mesmo algo só para áudio. Não faz muito sentido ser um produto audiovisual. Mas pronto, os maninhos é que sabem. E tal como o YouTube, que tem a versão gratuita com anúncios, e tem a versão premium, que acho que é 9,99 por mês, sem anúncios, o Spotify também funciona dessa maneira. Tem uma versão premium em que pagas 6,99 por mês e não tens anúncios nenhuns, e podes também escolher as músicas que queres ouvir, à vontade, pela ordem que tu quiseres. Depois tens a versão não paga, a grátis, que já levas ali com anúncios sempre. Passa uma música, anúncio. Passa outra música, anúncio. Basicamente tu ouves mais anúncios do que música, o que é um bocadinho chato. Eu uso por acaso o Spotify Premium no telemóvel, mas sempre que estou no computador ouço música no YouTube, não sei porquê, e com anúncios. Eu não tenho cá adblocks nem nada disso. Podia ter, mas é pá, como eu preciso dos anúncios para papar, sinto-me mal também estar a usar adblocks para os outros maninhos. Então pronto, deixo os anúncios, já estou habituado. Não sei porquê, mas no PC ouço sempre no YouTube. No telemóvel é que uso o Spotify Premium. Habituei-me assim. Mas voltando a concentrar-me no Spotify. Desses 75 milhões de utilizadores por mês, 20 milhões pagam o Premium. O que ainda é muita coisa. 20 milhões em 75 ainda são bastantes pessoas a utilizar o Premium. O que pelas minhas contas dá mais ou menos 140 milhões de dólares ao Spotify. Só desta malta que paga o Premium. Claro, depois o Spotify também faz dinheiro com os anúncios, os anunciantes, tal como o YouTube. Então acredito que ainda vem muito mais dinheiro dos anunciantes, que ainda pagam muito mais do que esse dinheiro que eles recebem dos Premiums. Então o Spotify está a fazer uma carrada de dinheiro por mês. E por ano então... Mas então, quanto é que o Spotify, que está a mamar isto tudo, paga depois aos artistas? Bem, isto difere de país para país. Tal como no YouTube, há países onde a malta recebe mais no YouTube e há países onde a malta recebe menos. Por exemplo, os Estados Unidos paga muito mais aos YouTubers, cá em Portugal paga menos, na Índia paga menos, pronto. E é a mesma coisa no Spotify, mas no mundo, uma média, a malta recebe por cada stream 0,004 cêntimos. Ou seja, ainda é menos que 1 cêntimo por cada pessoa que streama uma música desse artista. É como se fosse uma visualização no YouTube. É a mesma coisa. Mas como eu disse, isto depende de país para país. Por exemplo, nos Estados Unidos, a malta recebe por cada stream 0,0039 cêntimos. E cá em Portugal, a malta, por média, recebe 0,0018 cêntimos. Apesar de ser ambos pouquíssimo, conseguem ver que nos Estados Unidos é o dobro de cá em Portugal. Mas em ambos os casos, é muito pouco. Mas pronto, grão a grão, o peruca enche o papo. E depois, apesar de ser pouco o que eles recebem, o artista nem recebe tudo. Pelo contrário, muita percentagem vai primeiro para a editora do artista, como por exemplo a Sony. A maior parte das vezes o dinheiro primeiro passa pela editora, depois ainda vai à distribuidora do artista e por último vai para o artista. Então passa por duas vertentes antes de chegar ao artista em si, que provavelmente acaba por ser aquele que recebe menos. Spotify a papar, editora a papar, distribuidora a papar e artista a papar. E depois também ainda depende de cada ouvinte. Se o ouvinte for premium, o artista recebe um X dinheiro. Se o ouvinte não for premium e tiver a levar com os anúncios, o artista recebe um X dinheiro. Então podem ver que há aqui muita variável. E depois, o mais chato disto tudo, sobretudo para os pequenos artistas, é que a malta se queixa muito de uma injustiça que há aqui no Spotify. Da forma como eles fazem isto dos pagamentos e como eles gerem o dinheiro. Porque no mundo ideal, os artistas ganhavam consoante os seus ouvintes. Por exemplo, o Drake teve 10 milhões de ouvintes, vai ganhar aquele dinheiro. O Peruca teve 1 milhão de ouvintes, vai ganhar aquele dinheiro.
mas também não é bem assim que funciona. Os grandes artistas ganham muito mais mesmo tendo grandes números de ouvintes ou não. Deixa-me tentar explicar isto. Por exemplo, o Drake, que é um dos grandes. Se ele um mês tiver 50 milhões de ouvintes e no outro mês tiver só 10 milhões de ouvintes, ele vai continuar a ganhar praticamente o mesmo. Vai continuar a ganhar muito. Porque o Spotify tem acordos com as grandes editoras lá de fora. Então imaginem, a editora do Drake todos os meses fica com 5% dos lucros do Spotify. Se o Spotify ganhar milhões, a editora do Drake fica com 5% daquilo que o Spotify ganha. Mesmo se o Drake tiver a ter muitos ouvintes ou tiver a ter menos ouvintes. E porquê? Porque é o preço que a editora pede para ter lá o Drake. Ah, vocês querem as músicas do Drake aí no Spotify? Então, um acordo, 5% todos os meses vem para nós, dos vossos lucros. E pronto, estou a dizer 5%, mas pode ser outro número qualquer. E depois não é só o Drake a fazer isto, claro. Os grandes nomes da música internacional, que a maior parte é dos Estados Unidos, têm esse acordo com o Spotify e com as editoras e estão a mamar muito. Enquanto os pequenos artistas, não há nada desses acordos com editoras, estão só a mamar aqueles míseros cêntimos consoante os ouvintes que têm. E apesar desta grande injustiça, mesmo assim o Spotify é a segunda plataforma que melhor paga. Melhor, entre aspas. A primeira é a Apple Music, que paga só um pouquinho mais, mas também não é nada por aí além. E mesmo falando em números, fazendo uma média, se o artista tiver 1 milhão de plays, 1 milhão de streams, ganha cerca de 4 mil dólares. Só que o problema é, cá em Portugal é difícil um artista ter 1 milhão de streams por mês. Lá nos Estados Unidos é super normal. Os grandes têm isso e muito mais. Mas cá em Portugal já é mais complicado. 1 milhão de streams é muita coisa. Então eu estive aqui a fazer algumas contas e é fácil perceber que mesmo os maiores cá em Portugal, nomes conhecidos como, por exemplo, o Peruca, o Prof, os Wet Pet Gang, o Plutónio, mesmo esses que têm os maiores números, entre outros, claro, estão a fazer pouco dinheiro comparado a lá fora. A maior parte destes nomes que eu referi nem deve chegar aos 1000 euros por mês. Até deve andar ali nos 500, 600, 700 no máximo. Então imaginem, aqueles artistas mais pequeninos que estão a tentar crescer no Spotify, meter lá a sua música, esse então, pá, ganham uns trocos. E pronto pessoal, foi este aqui o vídeo, um bocadinho falar sobre o Spotify, quanto é que se ganha. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, espero que tenham gostado. E pá, se tiverem mais coisas deste género que queiram que eu fale, outras aplicações ou sites ou assim, pá, digam aí com um gajo, pronto. É isso, vá. Até à próxima.